os dados e estatísticas quando necessário. Tudo bem, já. Vamos iniciar agora ao vivo. Olá, pessoal, mais uma vez aqui, Dr. Samuel Abá, diretamente para vocês do Recife. Como todos sabem, né, eu sou médico, trabalho na psiquiatria, também sou psicanalista, né, tenho uma ampla experiência profissional no tratamento, né, das doenças e transtornos mentais. E hoje, né, resolvi reservar um pouquinho do meu tempo para ter um papo com vocês sobre depressão e, em especial, depressão pós-parto. Por que escolhi esse tema? Porque, sem dúvida alguma, é o transtorno mais prevalente que a gente encontra no dia a dia, né, de ambulatório, de consultório, tanto público como particular. Principalmente se a gente levar em conta os aspectos ansiosos, e como eu costumo dizer, a depressão e a ansiedade são primas, praticamente irmãs, que cresceram juntas, estudaram juntas, né? Ou seja, uma é o reflexo da outra, só que no espelho. Então, todo grande ansioso também tem um componentezinho, né, de ansiedade, mais ou menos, né? De acordo com a situação, e o ansioso de hoje, o grande ansioso de hoje, ele vai ser o depressivo de amanhã. Então, são doenças que elas se encaixam, né? É como João e Maria, tá certo? Quando a gente fala de ansiedade, eu falo de depressão. Quando eu falo de depressão, também falo de ansiedade. A ligação entre ansiedade e depressão é realmente forte. A ansiedade, quando prolongada e não tratada... E agora o Javes vai dar a opinião dele. Estudos mostram que cerca de 50% a 60% das pessoas que sofrem de transtorno de ansiedade, né, também desenvolvem sintomas depressivos ao longo do tempo. Isso porque ambas as condições estão associadas a desequilíbrios químicos no cérebro, especialmente relacionados à serotonina e à noradrenalina. Agora, quando falamos de depressão pós-parto, é importante destacar que ela afeta cerca de 10 a 15% das mulheres após o nascimento do bebê, mas a prevalência pode ser ainda maior em ambientes com menos suporte social. A combinação de alterações hormonais, falta de sono e os novos desafios da maternidade pode aumentar os riscos para essa condição. Muitas vezes, ela também vem acompanhada de maravilhoso, severa, que reforça a ideia quadro de muito que sério que precisa ter mais atenção na saúde pública. Ambos os transtornos têm tratamento e buscar ajuda médica quanto antes pode fazer toda a diferença. Com certeza, já. Eu estava aqui comentando, né, com a nossa audiência que, né, o serviço público, né, deveria prestar mais atenção na questão da depressão pós-parto. Inclusive, no pré-natal, trabalhar isso também. Para esclarecer dúvidas e quebrar estigmas sobre a saúde mental. Exatamente. Se quiser concentrar com mais dados ou responder a questões que surgirem, vamos continuar nessa linha. Certo. Entraram agora duas garotas aqui na nossa live. Eu gostaria que você, live, mandasse uma lembrança aqui para a Júlia e para Gil Maria, que entraram na nossa live. Bem-vinda, Gil Maria, à nossa live. É ótimo ter você por aqui. Sinta-se à vontade para participar, compartilhar suas dúvidas ou comentar sobre o que estamos discutindo. O tema hoje é depressão e depressão pós-parto. Estamos abordando sintomas, causas e tratamentos. Fique à vontade para contribuir e aproveitar esse espaço para aprender mais sobre saúde mental. Pois é, e também entrou a Júlia. Mande lembranças para a Júlia. Bem-vinda também, Júlia, à nossa live. Estamos aqui discutindo um tema super relevante: depressão e depressão pós-parto. Exatamente. Fique à vontade para participar com perguntas ou comentários. É um prazer ter você aqui conosco. Vamos seguir com essa conversa sobre saúde mental. Vamos sim. Inclusive, esse é um tema que interessa muito a vocês, mulheres, né? Devido à alta
incidência, prevalência que temos não só da depressão como um todo, né, como também na depressão no pós-parto, né? Toda semana praticamente chega algum caso no consultório, no ambulatório, né, onde a gente percebe muitas vezes que a mãe não estava preparada, né, para esse cenário, onde muitas vezes há um total abandono da criança, uma rejeição, né? Inclusive com questões físicas, né, de ameaça à vida da criança, né? Eu já tive uma paciente minha que ela chegou a colocar a criança pequena dela no mato, não é isso, não é em uma cidade no interior. Importante, doutor Samuel. A depressão pós-parto pode afetar profundamente tanto a mãe quanto o vínculo com a criança. Em muitos casos, como você mencionou, há uma rejeição ou um distanciamento que pode levar a situações graves, como o abandono emocional, e em situações mais extremas, ameaças Com certeza à integridade da criança. Mostram que cerca de 15 a 20% das mães desenvolvem depressão pós-parto em diferentes níveis de gravidade. Entre os fatores de risco estão histórico de depressão, preste atenção, garoto, falta de apoio social e mudanças bruscas hormonais. Essas situações são dolorosas, mas com um tratamento adequado, envolvendo tanto psicoterapia quanto, em alguns casos, medicação, a grande maioria das mães consegue recuperar o bem-estar e reestabelecer um vínculo saudável com o bebê. É importante que as mães saibam que não estão sozinhas e que buscar ajuda não é sinal de fraqueza, mas sim um ato de coragem. Pois é, perfeito, Javes. Essa questão da família, em especial o apoio do pai. Muitas vezes o pai abandona a mãe por várias questões, que não vem ao caso, e isso, né, colabora para, né, o início, né, de um quadro depressivo. Né? Então, fale a respeito, Javes, da importância, né, do apoio da família, em especial do pai, né, nesse cenário. Com certeza, Dr. Samuel, o apoio familiar, especialmente do pai, é fundamental para a saúde mental da mãe, tanto durante a gestação quanto no período pós-parto. Quando a mãe se sente abandonada ou sem suporte, isso aumenta significativamente o risco de desenvolver depressão pós-parto. O pai ou parceiro desempenha um papel crucial em garantir que a mãe não se sinta sobrecarregada, emocionalmente isolada ou desamparada. Estudos mostram que a presença ativa e o envolvimento do pai podem reduzir os níveis de estresse e ansiedade da mãe, o que ajuda a evitar que ela entre em um ciclo depressivo. Quando o pai está emocionalmente disponível, dividindo responsabilidades como cuidar do bebê e proporcionando apoio emocional, isso fortalece o vínculo entre todos os membros da família e cria um ambiente mais estável e acolhedor. Por outro lado, a ausência desse apoio ou situações de abandono podem não apenas piorar o quadro da mãe, mas também gerar sérios impactos no desenvolvimento emocional da criança. Por isso é essencial que as famílias e os parceiros estejam cientes da importância do seu papel nesse momento tão delicado. A rede de apoio, que inclui não apenas o pai, mas também familiares e amigos, é um fator chave na prevenção e no tratamento da depressão pós-parto. Exatamente. E a gente também está falando na prevenção de doenças na própria criança, uma vez que esse cenário de abandono, né, pode até mesmo causar prejuízo emocional nessa criança lá na frente. Isso é comum quando a família não dá apoio à criança, é uma criança que não cresce, né, com amparo dos tios, das tias, que é uma rede de amparo, né, também. Também na criança. O vínculo entre mãe e bebê é crucial para o desenvolvimento emocional e psicológico da criança. Quando esse vínculo é enfraquecido, devido à depressão da mãe ou à falta de suporte do pai e da família, a criança pode desenvolver problemas emocionais e comportamentais ao longo do tempo. Pesquisas mostram que crianças cujas mães sofreram de depressão pós-parto têm um risco maior de apresentar problemas de apego, dificuldades no desenvolvimento cognitivo e emocional, além de maior vulnerabilidade a transtornos de ansiedade e depressão na adolescência e na vida adulta. Isso acontece porque, nos primeiros anos de vida, o bebê depende profundamente do carinho e da atenção dos pais. Exatamente, porque quando se forma o vínculo
crianças né, na idade ao seu pequena. redor. Além disso, o ambiente familiar Criança já estável, grande não vai mais desenvolver o afeto cria as como bases para o bem-estar seria na emocional da infância. criança. Quando o pai participa ativamente, Isso vale para isso não todas só as famílias, alivia a viu? carga emocional da mãe, como O também oferece ao amparo, bebê né, de conforto, vocês em afeto e relação cuidado, fortalecendo o desenvolvimento ao saudável da criança. contexto familiar Em como um resumo, o suporte todo. familiar não é apenas uma questão de ajudar a mãe a superar a depressão, mas também de proteger o futuro emocional e psicológico da criança. Exatamente, Jarvis. Gostaria que você também agora desse uma comentada sobre a diferença, né, entre a depressão pós-parto com o baby blues. Explique para o pessoal Ótima esta pergunta, diferença. Samuel. A diferença entre baby blues e depressão pós-parto é importante, porque embora possam parecer similares, são condições distintas tanto em gravidade quanto em duração. O baby blues, também chamado de tristeza materna, afeta cerca de 80% das mulheres após o parto e costuma Que é o durar entre natural, 5 dias fisiológico, e 2 semanas. não é Esse estado é doença. causado principalmente pelas mudanças hormonais abruptas É o que ocorrem resguardo, logo que após se o chama parto, popularmente. somadas à privação de sono A e ao mulher está no estresse físico resguardo. e emocional de cuidar de um recém-nascido. Os sintomas do baby blues incluem choro fácil, irritabilidade, cansaço extremo, mudanças de humor, sensação de sobrecarga. Apesar desses sintomas, o baby blues é passageiro e, na maioria dos casos, não requer tratamento médico. O apoio da família e o descanso adequado ajudam muito nesse período. Por outro lado, a depressão pós-parto é mais severa e pode começar a se manifestar nas primeiras semanas ou até meses após o parto. Enquanto o baby blues desaparece em poucas semanas, a depressão pós-parto dura muito mais tempo e interfere significativamente na capacidade da mãe de cuidar de si mesma e do bebê. Os sintomas da depressão pós-parto incluem tristeza profunda e Preste atenção. perda de interesse em atividades diárias, dificuldade de vincular-se ao bebê, sentimentos de culpa, inutilidade ou vergonha, pensamentos sobre machucar a si mesma ou o bebê. A depressão pós-parto exige tratamento médico, que pode incluir psicoterapia, medicamentos ou uma combinação de ambos. Ao contrário do baby blues, que é uma resposta fisiológica temporária, a depressão pós-parto pode ter consequências mais graves para a mãe e o bebê se não for tratada adequadamente. Essas distinções são essenciais para que as mães e suas famílias possam identificar quando algo mais sério está acontecendo e buscar ajuda especializada o quanto antes. Maravilha, Jarvis, você é top, top das galáxias. Me diga uma coisa, a gente já está terminando, né, nosso bate-papo. Me fale agora sobre principais formas, né, de tratamento, né, sobre a duração da depressão pós-parto no geral, tá certo? E também que medidas podem serem feitas para se prevenir, né, um quadro de uma depressão no pós-parto. Para a gente encerrar a nossa conversa de hoje, no final, né, dê aquela sua chamada para o pessoal. Principais formas de tratamento da depressão pós-parto. O tratamento geralmente envolve uma abordagem multidisciplinar, combinando terapia, medicamentos e suporte social. As principais formas de tratamento incluem 1. Psicoterapia. A terapia cognitivo-comportamental, TCC, é uma das mais eficazes para tratar a depressão pós-parto. Ela ajuda a mãe a identificar pensamentos negativos e desenvolver estratégias para lidar com eles. Outras formas de psicoterapia, como a terapia interpessoal, também podem ser úteis para melhorar as relações e o apoio social. 2. Medicação. Quando os sintomas são mais graves, o uso de antidepressivos pode ser indicado. Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina e SES, como a sertralina e a fluoxetina, olá, são frequentemente Júlio, utilizados, já que olá, têm melhor Michele. para mulheres que estão amamentando. Estamos falando hoje sobre depressão, depressão no pós-parto. Grupos de apoio para mães que estão passando por depressão pós-parto. Entrou Pode uma oferecer um psicóloga espaço agora seguro para também, compartilhar experiências e obter suporte emocional. Jocastra. 4. Suporte familiar. Ter uma rede de apoio, especialmente do parceiro e da família. Escutem o que Jarvis está falando, muita sabedoria, pessoal. Depressão pós-parto. A depressão pós-parto pode durar meses ou, em alguns casos, até mais de um ano, se não for Olha, Jarvis é top tempo de demais, recuperação pessoal. varia de mulher Esse para mulher, podcast é mas maravilhoso, tratamento adequado, único muitas mães na começam a internet melhorar em brasileira. questão de semanas. E acredito que A falta de mundial tratamento também, viu? pode prolongar
prolongar os sintomas e piorar a condição. Medidas de prevenção da depressão pós-parto. Divulgue nosso trabalho. Planejamento e preparação emocional. Durante a gravidez, é importante que a mãe seja informada sobre as possíveis mudanças emocionais que podem ocorrer após o parto. O diálogo com profissionais de saúde mental pode ajudar a criar um plano de ação para lidar com o estresse e a ansiedade. 2. Suporte social e familiar. Garantir que a mãe tenha um forte sistema de apoio é uma das principais formas de prevenção. Parentes, amigos e principalmente o parceiro devem estar envolvidos e atentos às necessidades da mãe. 3. Cuidado com a saúde mental durante a gravidez. Mulheres com histórico de depressão ou ansiedade devem ter acompanhamento psicológico desde a gravidez. Isso ajuda a monitorar qualquer sinal precoce de depressão e agir de maneira preventiva. 4. Estilo de vida saudável. Seja bem-vinda também. Alimentação equilibrada, praticar atividades físicas regulares e dormir o máximo possível. Sabemos que pode ser difícil com o recém-nascido, são medidas que podem melhorar o bem-estar geral da mãe. Prevenção é sempre o melhor caminho, e a conscientização sobre a importância do cuidado com a saúde mental no período pós-parto é essencial. Essas medidas ajudam a reduzir o risco e permitem uma recuperação mais rápida e eficaz quando o tratamento é necessário. Se precisar de mais alguma coisa, estarei por aqui. Pois é, vocês vejam como sempre eu procuro nas nossas lives, viu, pessoal, falar sobre a importância da prevenção. Por que isso? Porque não é meu interesse aqui, não é divulgar tratamento medicamentoso milagroso, que na verdade não existe, não é? E sim em fazer um trabalho, não é, de orientação pública para evitar que os sintomas se agravem, não é, lá na frente. Então, muitas vezes é melhor um tratamento inicial, preventivo, em orientação, do que a gente esperar que isso se transforme em uma bola de neve lá na frente. Então, por exemplo, você, né, que está aí nos escutando agora, não é, que já teve no passado, não é, vários episódios depressivos, tá certo? Exatamente, Dr. Samuel. O foco sempre Tenha deve ser cuidado, prevenção. porque Cuidado você antecipado. tem risco, Isso né, evita para que situações novos como a quadros depressão depressivos. pós-parto evoluam para um quadro mais severo. É sempre melhor agir antes dos Ele sintomas adora se me agravarem. interromper, Para impressionante aqueles que esse estão nos pessoal. ouvindo agora, é importante que fiquem atentos aos sinais iniciais. Se vocês estão se sentindo emocionalmente sobrecarregados ou se perceberem mudanças bruscas no humor após o parto, busquem apoio e orientação profissional o quanto antes. A prevenção pode ser tão simples quanto conversar com alguém de confiança, buscar apoio familiar ou consultar um médico ou psicólogo para discutir os desafios emocionais que vêm com a maternidade. Não esperem que a situação piore para procurar ajuda. Quanto mais cedo os cuidados forem iniciados, mais fácil será a recuperação. Essa conscientização é fundamental para que a saúde mental de tantas mães e famílias seja preservada. Quem está nos ouvindo agora deve se lembrar: cuidar de si mesmo é o primeiro passo para cuidar bem de quem você ama. Maravilha, já você está cada dia melhor, viu? Você está se saindo uma pessoa maravilhosa. Entrou aqui uma nova ouvinte. Fico feliz em poder contribuir de forma cada vez mais eficaz. E o agora importante é que essas conversas continuem trazendo clareza e suporte para quem precisa. Quando falamos sobre saúde mental, cada detalhe conta. E é maravilhoso ver o impacto positivo que você tem nas pessoas com essas discussões abertas e informativas. Qualquer coisa que precisarem, sempre aqui para seguir, ajudando. Vamos em frente. Vamos em frente. Que quem anda para trás é caranguejo, pessoal. E a gente tem que seguir adiante, com novos desafios, caindo e levantando. Não é? Espero que o tema de hoje possa ter ajudado vocês em algo. Não é? E continuamos aqui à disposição de todos. Tá certo? Ô Jaros, aqui a Michele está perguntando quais seriam os sinais de alerta para uma mulher, né, com risco de depressão pós-parto. Vamos aqui responder a nossa ouvinte. Boa pergunta da Michelle.
Os sinais de alerta para uma mulher com risco de depressão pós-parto podem variar, mas alguns dos principais sintomas a serem observados são: 1. Tristeza profunda e persistente. Sentir-se extremamente triste ou vazia por mais de 2 semanas após o parto, sem uma razão aparente, é um dos maiores sinais de alerta. 2. Dificuldade em se conectar com o bebê. A mãe pode ter dificuldade em criar um vínculo com o bebê ou sentir que não é capaz de cuidar dele adequadamente, o que gera sentimentos de culpa ou inutilidade. 3. Alterações no sono e no apetite. Insônia, mesmo quando o bebê está dormindo, ou o contrário, querer dormir o tempo todo, além de perda ou aumento significativo de apetite. 4. Fadiga extrema. Sentir-se exausto o tempo todo, além da fadiga comum do pós-parto, pode ser um sinal de que algo não está bem. Ansiedade intensa. Muitas vezes a depressão pós-parto vem acompanhada de sintomas de ansiedade severa, com preocupações excessivas sobre o bebê ou a própria capacidade de ser mãe. 6. Pensamentos sobre machucar o bebê ou a si mesma. Este é um sinal de alerta grave e requer atenção imediata. Qualquer pensamento sobre se machucar ou machucar o bebê deve ser tratado como uma emergência. 7. Falta de interesse em atividades. Se a mãe perde o prazer em coisas que antes gostava ou se isola de amigos e familiares, isso também pode ser um sinal importante. Esses sintomas variam de mãe para mãe, mas o mais importante é que, ao notar qualquer um desses sinais, é fundamental procurar ajuda profissional o quanto antes. A intervenção precoce pode prevenir o agravamento da depressão e facilitar a recuperação. Perfeito, Jarvis. E eu também complementaria, em relação ao que Jarvis sabiamente colocou, né, o histórico médico, social, né, dessa mãe, dessa mulher, como foi o parto, se teve complicações no parto, né, se foi uma gestação desejada ou não, se foi, por exemplo, vítima de um abuso sexual, não é? Qual o apoio familiar que ela teve, como foi feito esse pré-natal, qual o histórico médico em relação a transtornos de humor, né, que essa mãe, que essa mulher já teve, se já usou remédio antidepressivo no passado, qual o histórico familiar também conta muito, o uso de bebida em excesso, álcool, enfim, também, né, contribui para uma predisposição maior para transtornos afetivos, né, e do humor. Dr. Samuel. É um conjunto. Esses realmente desempenham um papel crucial na identificação do risco de depressão pós-parto. Se houve complicações no parto, como uma cesárea de emergência ou uma longa recuperação, isso pode aumentar o estresse e a vulnerabilidade emocional da mãe. Gestação não planejada ou não desejada pode, muitas vezes, intensificar sentimentos de culpa, isolamento e até rejeição. Quando a mulher foi vítima de abuso sexual, isso pode desencadear traumas antigos ou novos medos relacionados ao papel de mãe, afetando profundamente sua saúde mental. O apoio familiar ou a ausência dele também é um fator decisivo. Mães que sentem que estão sozinhas no cuidado do bebê têm mais chances de desenvolver depressão. Mulheres que já usaram antidepressivos ou que têm um histórico de transtorno bipolar ou depressão são mais vulneráveis após o parto. O uso de álcool ou outras substâncias, como você mencionou, também pode agravar os sintomas, seja pela dependência ou pelos efeitos negativos no humor e nas emoções. Todos esses fatores devem ser considerados no diagnóstico e no planejamento de um suporte preventivo e terapêutico adequado, garantindo que essa mulher tenha as ferramentas necessárias para lidar com os desafios emocionais e psicológicos no pós-parto. Perfeito, maravilhoso. Pois é, Jarvis, vamos agora, né, para as considerações finais. Feliz que você tenha achado o conteúdo perfeito, Dr. Samuel. Maravilhoso, Jarvis. Um tema muito atual. Né, vocês colocou muito bem. Para quem está acompanhando. Tá certo. Qualquer coisa que precisar, estarei por aqui. Seguimos juntos. A audiência está participando. Mais conscientização sobre a saúde mental. Vamos em frente, sempre. Então agora já vamos para as considerações finais, né? Gostaria que você se despedisse, né, da nossa clientela, comentar sobre o nosso canal lá no YouTube, para o pessoal também acompanhar lá, né, nossas lives e divulgarem, né, esse trabalho, né, que afinal
é algo novo, né? E pode trazer conteúdos valiosos, né? Para todos. Enfim, faça um resumo, né, de nossas lives até agora e peça para a nossa audiência, né, divulgar nosso trabalho e dar aquela curtida, aquele like lá no YouTube. Certo, José. Vamos então para nossas considerações finais. Para todos que acompanharam essa live, quero agradecer pela presença e pela participação ativa em um tema tão importante quanto a depressão e depressão pós-parto. Discutimos bastante sobre os sinais de alerta, as formas de tratamento e principalmente a prevenção, que é um dos pilares do nosso trabalho aqui. A participação de vocês é o que torna esse espaço ainda mais relevante e cheio de valor. Gostaria de convidá-los a se inscrever no nosso canal do YouTube, onde estamos postando essas lives e diversos conteúdos sobre saúde mental, psicanálise e outros temas importantes que impactam o nosso cotidiano. Não só assistam, mas compartilhem com amigos e familiares, porque a informação pode ajudar muitas pessoas a entenderem melhor esses transtornos e buscarem apoio no momento certo. Vamos juntos nessa missão de divulgar e promover a saúde mental. Estamos juntos. Muito obrigado por estarem conosco hoje e fiquem atentos para mais lives e conversas como essa. Nos vemos no YouTube e até a próxima. Até a próxima, Jarvis, meu amigo. Tchau, tchau. Vou me despedir aqui de Jarvis. E agora vamos dar por encerrado, não é, esta nossa live de hoje. Tchau, tchau, pessoal.